Nesse exercício, vamos achar a assíntota vertical e fazer o esboço do gráfico da função f de x igual a 3 sobre x mais 1. Inicialmente, a gente vai pegar essa função aqui do denominador, que é a função x mais 1, e achar o zero dela, ou seja, achar a raiz dela. Então, vamos fazer x mais 1 igual a zero. Isso implica que x é igual a menos 1. O próximo passo é achar o limite dessa função quando x tende a menos 1 pela direita e o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Limite dessa função quando x tende a menos 1 pela direita, calculado da seguinte forma: limite de 3 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1 pela direita, será limite de 3 é 3, né? Limite de uma constante é igual à própria constante, e limite de x mais 1 quando x tende a menos 1 pela direita. Beleza, vamos analisar essa situação. Quando x tende a menos 1 pela direita, x está se aproximando de 1 pela direita. Então, todos os valores de x são maiores que menos 1. Se os valores de x são maiores que menos 1, x mais 1 vai ser um número positivo. E vai ser um número muito próximo de zero. À medida que eu me aproximo de menos 1 pela direita, x mais 1 vai se aproximando de zero positivamente. Então, x mais 1 é um número muito próximo de zero, só que positivo. E 3 dividido por um número muito próximo de zero, sendo esse número positivo, esse resultado vai tender a mais infinito. O próximo passo é achar o limite dessa função quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, o limite de 3 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda. Vamos analisar essa situação. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, x está se aproximando de 1 pela esquerda. Então, todos os valores de x são menores que menos 1. Se x é menor que menos 1, o resultado de x mais 1 é negativo. É um resultado que está se aproximando de zero à medida que eu aproximo de x menos 1, só que um resultado negativo. Então, o limite de 3 é 3, e o limite de x mais 1 é zero. É um número que está se aproximando de zero, só que esse número é negativo, e 3 dividido por um número muito próximo de zero, que está se aproximando de zero, e esse número é negativo, é igual a menos infinito. Ou seja, essa razão está indo para menos infinito. Ok? Bom, vamos então para o gráfico da função. Passar aqui plano cartesiano. A assíntota, que é o que pede no problema também. Então, a assíntota é só você traçar a reta x igual a menos 1. Bom, essa reta vai ser a assíntota. E agora analisar os dois limites. Observe que quando x tende
a menos 1 pela direita, o valor do limite é mais infinito. Ou seja, y vai para mais infinito. Observe que esse gráfico vai interceptar o eixo y. Onde esse gráfico intercepta o eixo y? É só fazer x igual a zero. É só achar f de zero. Então, f de zero é 3 sobre 0 mais 1, que é igual a 3 sobre 1, que é igual a 3. Então, esse gráfico vai interceptar o eixo y aqui no ponto 3. Então, é só traçar a curva aqui, passando pelo ponto 3. Né? Essa curva aqui a gente observa, né, que é o gráfico de uma função onde x está se aproximando de menos 1 e f de x está indo para mais infinito. O outro limite, quando o x tende a menos 1 pela esquerda, agora x está se aproximando de menos 1 pela esquerda, o que acontece com o limite é menos infinito, ou seja, f de x vai para menos infinito. Ok? Então, esse é o gráfico dessa função e a assíntota é a reta x igual a menos 1.